Entre todos os pecados que um ser humano pode cometer, existe apenas um que está fora do alcance do perdão. Assassinos, satanistas e adúlteros podem ser perdoados e declarados inocentes por meio do arrependimento. Mas quem comete esse pecado específico sela o próprio destino no lago de fogo. Afinal, que pecado é esse? O próprio Jesus apresenta uma ideia perturbadora, o chamado pecado imperdoável. Não trato esse assunto de forma leviana, porque conheço pessoas que passaram a vida acreditando que haviam cometido esse erro sem volta. A verdade é que a resposta é muito mais profunda do que parece à primeira vista. E dela surgem várias outras perguntas. É possível cometer esse pecado sem querer? Deus realmente endurece o coração das pessoas, condenando-as sem escolha? Será que ignoramos algum detalhe crucial escondido nas palavras de Jesus? Durante seu ministério terreno, Jesus realizou inúmeros sinais e milagres. Ele fez cegos enxergarem, surdos ouvirem e paralíticos voltarem a andar. Mesmo vivendo sem pecado e sem falhas, os líderes religiosos da época se tornaram seus maiores opositores. Tentaram incriminá-lo, difamá-lo como pecador e até conspiraram para matá-lo. Entre tantas atitudes perversas, uma se destaca. Um pecado que o próprio Jesus nomeia e declara como imperdoável. A narrativa conta que Jesus curou um homem cego e mudo. Os fariseus, porém, tentaram desacreditar o milagre dizendo que ele expulsava demônios porque estaria aliado ao príncipe dos demônios, Beelzebu. Esse argumento, no entanto, não se sustenta. Jesus explica que um reino dividido contra si mesmo não pode permanecer. Se ele expulsasse demônios pelo poder de Satanás, o próprio reino de Satanás entraria em colapso. Então Jesus esclarece: é pelo Espírito de Deus que os demônios são expulsos. Em seguida, ele profere palavras assustadoras. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo nem no que há de vir. É exatamente isso que precisamos entender. Quantas vezes você já ouviu alguém falar mal de Deus ou até do Espírito Santo? Será que apenas isso já caracteriza o pecado eterno? Qual é a verdadeira intenção de Jesus ao dizer essas palavras? Para responder, precisamos compreender três conceitos que costumam ser ignorados. O primeiro é Beelzebu. A origem desse nome remonta ao Antigo Testamento. Acabe foi um dos reis mais perversos de Israel, governando durante o ministério do profeta Elias. Ele fez mais mal aos olhos do Senhor do que qualquer rei antes dele, promovendo idolatria extrema e práticas abomináveis. Após Acabe, seu filho Acasias assumiu o trono e sofreu um grave acidente. Doente, ele enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, uma divindade filisteia, perguntando se iria se recuperar. Esse nome acabou sendo incorporado mais tarde ao judaísmo como referência a um poderoso líder demoníaco. Curiosamente, o significado do nome é o Senhor das Moscas. Ou seja, os fariseus estavam acusando Jesus de agir em aliança com uma força maligna pagã, condenada pelos próprios profetas de Israel. Esse detalhe torna a acusação ainda mais grave. O segundo ponto essencial é compreender o papel do Espírito Santo. Por que Jesus faz distinção entre falar contra ele e falar contra o Espírito? Ambos são Deus. Então por que essa diferença? Para entender isso, precisamos observar o que o Espírito Santo faz. Ele liberta o ser humano da lei do pecado e da morte por meio de Cristo. Ele é o selo e a garantia da promessa futura de Deus. É Ele quem ensina, relembra as palavras de Jesus e conduz à verdade. O próprio Jesus disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e esse novo nascimento acontece pela ação do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é essencial para a salvação. Isso nos leva ao terceiro termo-chave, blasfêmia. Normalmente associamos blasfêmia apenas ao uso irreverente do nome de Deus. Mas blasfemar, no sentido bíblico, é falar com desprezo, rejeitar com ódio, declarar algo santo como impuro. O apóstolo Paulo, antes de sua conversão, foi culpado disso. Ainda assim, Jesus afirma que blasfêmias contra ele poderiam ser perdoadas. Então por que contra o Espírito não? Para responder,
precisamos voltar ao Antigo Testamento. No Egito, Deus enviou 10 pragas. Após cada uma, Faraó recebia uma oportunidade de arrependimento. Mesmo assim, ele endurecia o coração repetidamente. Em determinado momento, o texto bíblico passa a dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Isso levanta uma questão assustadora: Deus condena pessoas sem escolha? Provérbios afirma que aquele que resiste continuamente à correção será destruído sem possibilidade de cura. Em Romanos, Paulo explica que Deus endureceu o coração de Faraó para manifestar seu poder ao mundo. Ele acrescenta que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece quem quer. Mas o mesmo texto também diz que Deus suportou com paciência aqueles que estavam se preparando para a destruição. O padrão parece ser este: em pessoas que, mesmo diante de evidências claras da ação divina, rejeitam a verdade repetidas vezes, até que seu coração se torna irrecuperável. Agora vem a pergunta que mais assusta: é possível cometer esse pecado sem querer? Um momento de raiva, uma palavra impensada, uma blasfêmia dita no impulso pode condenar alguém para sempre? A resposta é não. A Bíblia deixa claro que Deus concede o Espírito àqueles que o buscam. Se você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. O Espírito nos ensina, nos convence do pecado e nos conduz à verdade. Portanto, o pecado imperdoável não é um deslize isolado, mas um estado contínuo do coração. Ele acontece quando alguém rejeita de forma consciente, persistente e deliberada a obra do Espírito Santo, mesmo diante de provas claras do agir de Deus, chegando ao ponto de chamar o bem de mal e a obra divina de demoníaca. Se você já se perguntou: ou será que cometi o pecado imperdoável, isso é um forte indício de que não cometeu. A própria preocupação é sinal de que o Espírito ainda está agindo em você. Em resumo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o endurecimento contínuo do coração, a rejeição constante do Evangelho, da salvação em Cristo e do chamado ao arrependimento. Jesus deixa claro que todo pecado pode ser perdoado. O perigo está em rejeitar esse perdão. Se você rejeita a única fonte do perdão, acaba se tornando culpado de algo que não pode ser perdoado. A mensagem final não é de medo, mas de esperança. Se há convicção, há Espírito. E onde o Espírito age, ainda há caminho para Jesus.